estudantes do 7º ano, como é que vocês estão? Preparados, animados para a nossa 20ª aula de língua portuguesa? E o que nós vamos trabalhar? Quais são os objetos de conhecimento dessa teleaula de hoje? Nós vamos estudar sobre texto dramático, pontuação, sinais de pontuação, parênteses, 2 pontos, exclamação, interrogação e preposição, tá bom? Então vamos lá iniciar a nossa teleaula de hoje. Vamos aqui no quadro. Vamos conhecer primeiro o que é esse gênero teatral, quais são suas características, os elementos internos e externos, a definição e os elementos internos e externos, tá? Então vamos começar. O que é um texto teatral? Texto literário feito com o intuito para serem o quê? Encenados, dramatizados. Eles podem ser escritos em prosa ou verso. Prosa, textos com parágrafos, linhas corridas, tá? Ou então versos, não é dividido em parágrafos e uma oração lá por linha, tá bom? Então isso aqui é a definição de texto teatral. Agora nós vamos conhecer as características dos textos teatrais. Quais são as características? Textos encenados, gênero narrativo, conta uma história, diálogo entre os personagens, discurso direto, uso de travessão, 2 pontos, tudo isso que nós já estudamos. Existe o quê? Atores, plateia, um palco, cenário, figurino, sonoplastia, som, linguagem corporal, os gestos, tá? A ausência de narrador. A história já é contada pelos próprios personagens, tá? E os gêneros teatrais, quais são os gêneros de teatro que eu tenho? Eu tenho a tragédia, a comédia, a tragicomédia, a farsa, o auto e o drama. E qual é a tragédia? Esse tema trabalha o quê? Fato trágico causa o quê? Uma compaixão, uma dor, tá? E a comédia, algo engraçado, critica alguns costumes. Tragicomédia é a junção da tragédia com a comédia, mistura esses 2 elementos, tá? O que é a farsa? Um caráter ridículo. O auto, conteúdo religioso. E o drama, caracterizado pela seriedade. Agora vamos conhecer os elementos externos e internos. Quais são os elementos externos do texto teatral? A cena, mudanças, entradas e saídas dos personagens. O ato, mudanças de cenários necessários para a representação. Rubrica, o que é rubrica? Vem entre parênteses também, tá? Nós vamos ler um texto lá em PPT que indica essa rubrica. Ela também pode vir entre parênteses. Indicações cênicas, indica as ações, os gestos dos personagens e vem entre parênteses. E o discurso direto são o quê? Nada mais é do que as falas dos personagens. As falas dos personagens. Isso aí são os elementos externos. E quais são os elementos internos? O tempo, eu tenho 3 tipos de tempo. O tempo real, o dramático e o tempo da escrita. Qual é o tempo real? Que indica a representação. O dramático, quando acontece, né, os fatos. E o tempo da escrita indica quando que aquela obra foi o quê? Foi produzida. Tá? E o espaço é onde acontece, né, essas cenas, chamado também de espaço cênico, local em que será apresentado a história. Os personagens, eu tenho os principais, que é chamado de quê? Protagonistas e antagonistas, e tenho os secundários e também os figurantes. A apresentação, exposição dos personagens, acontece na apresentação, eu vou lá expor, né, os personagens. O conflito, o momento em que surgem as peripécias da ação. E o desenlace, o que é? É o final, é o desfecho, né, o momento da conclusão desse texto teatral. Então aqui está o mapa mental do que é, na verdade, um texto teatral. Tem as características, os elementos internos e externos, a definição e os tipos de gêneros teatrais que eu tenho. Agora nós vamos seguir nos slides, tá? Vamos conhecer um pouquinho mais sobre o texto teatral. Aí eu tenho uma imagem, né? Umas máscaras. Então vamos lá. Texto teatral. Trata-se de algo que faz parte do quê? Do nosso dia a dia.
revelando assim sua grande importância. Pois além de nos entreter, ainda nos transmite o quê? Cultura, ampliando ainda mais os nossos conhecimentos. Em virtude disso, conheceremos algumas de suas principais características, visto que, como tantos outros textos, ele também tem muito o quê? A nos revelar. Dessa forma, fiquemos bem atentos ao que nós iremos descobrir nesta teleaula, tá? Há um tipo de texto que já é do seu conhecimento. Nós já estudamos os quê? Os gêneros narrativos, tá? Ou seja, aquele que alguém conta uma determinada história e nela há o quê? Personagens. Os fatos ocorrem em um determinado lugar durante um certo tempo e que esse alguém faz o papel de narrador, podendo participar da história ou somente ficar do lado de fora, tá? Apenas nos revelando as novidades. Fantástico, não é? Pois bem, o texto teatral é semelhante ao narrativo, apresentando algumas pequenas diferenças. Vamos ver então quais são? Enquanto que o narrativo, ele há a presença do narrador, no teatro são os próprios o quê? Os próprios personagens, os próprios autores que nos contam essa história, tudo por meio de quê? De diálogos. Então não tem a necessidade de um narrador. Os próprios personagens, eles vão fazendo as cenas e vão contando a história. Por isso que nossa presença é de extrema importância para eles, pois vivemos ali juntos todas as emoções transmitidas. Caso contrário, tudo se tornaria o quê? Vago e sem sentido. Próximo. Além desse aspecto, há ainda outros detalhes, como é o caso do cenário, quase sempre decorado de acordo com o tema que se apresenta no momento. A iluminação, o figurino dos apresentadores, sua expressão corporal, como gestos, mímica, entre outros, a música e mais uma infinidade de outros elementos. Então, a música, os gestos, tudo isso está o quê? Dentro do texto teatral, tá? Na escrita, o texto segue os mesmos padrões do narrativo, isto é, o diálogo é retratado por meio do quê? De sinais de pontuação, 2 pontos, travessão, aspas, todo esse sinal de pontuação. É retratado por meio de sinais de pontuação e são colocados o quê? Travessões para indicar a mudança das falas dos personagens, como também existem alguns trechos em destaque, normalmente escrito com letras diferentes. Próximo. Esses textos não fazem parte das falas somente, servem para indicar alguma mudança de comportamento por parte dos participantes. No texto teatral, há a indicação que descreve e contextualiza as cenas, norteando os atores e a equipe técnica sobre a encenação. Essas indicações são chamadas de rúbricas, geralmente entre parênteses. Lembra que eu falei aqui para vocês o que são rúbricas? São indicações cênicas, muitas delas vêm o quê? No texto ela vem o quê? Entre travessão, tá? E que conta a história que são os personagens. E quem conta a história são os próprios personagens. Próximo. Sobre as rúbricas e a entonação. As rubricas são indicações cênicas que servem para orientar o ator durante a encenação de um texto. Aparecem destacados geralmente entre parênteses. E junto ao discurso direto compõem os conteúdos de um texto dramático. Como sabemos, na produção de discursos diretos há diversos elementos que se relacionam, como os sinais de pontuação, a entonação apresentada em cada situação. É necessário observar que na criação de diálogos a comunicação não ocorre apenas através de quê? De palavras, mas também através de maneira como elas são pronunciadas. Sendo assim, a entonação, a forma como o personagem fala, utiliza nas conversas, revela muito sobre a intenção do falante em determinados contextos, tá? Escritos têm como base o discurso direto. Por exemplo, pode ser dado uma entonação para indicar o quê? Surpresa, alegria, angústia. Dependendo da entonação, eu sei o que aquele personagem está sentindo naquele momento. Se está angustiado, está indicando uma surpresa, uma alegria, tá? Então, isso aí, pessoal, é o texto teatral, tá? Esse aqui é o mapa mental da nossa aula do que é um texto teatral, tá? Esse conteúdo também está lá no seu bloco de estudo. E agora nós vamos passar para outro
objeto de conhecimento, que é a preposição, tá? Nós vamos estudar agora o que é preposição. São palavras o quê? Invariáveis que ligam uma palavra a outra, uma oração a outra. Na tela, por favor. Então, o que são preposições? É uma palavra o quê? São palavras invariáveis que ligam dois termos da oração. As preposições mais comuns são de, em, com, para, tá? Essas aí são as preposições. Importante notar que algumas preposições podem aparecer combinadas com outras palavras. Assim, quando na conjunção dos termos não houver a perda de elementos fonéticos, não houver a perda de sons, isso indica o quê? Que houve uma combinação. Por exemplo, nós temos esse exemplo aí. Ao é a junção de quê? A mais O, não perdeu a fonética, então houve uma combinação. Ao, A mais O. Aos, A mais Os. Aonde, A mais onde. Isso aí são algumas preposições, tá? Perante, sob, sobre, ante, após, até, atrás, contra. São o quê? Preposições, palavras invariáveis. Próximo. Por conseguinte, quando da junção da preposição com outra palavra houver uma perda, o quê? Uma perda de som, uma perda fonética, há o quê? Uma contração. Por exemplo, o do é o quê? É o D mais o O. Dum é o D mais um. Desta é o D mais esta. O no, em mais o. Houve o quê? Uma contração. Num é o em mais um. Numa, em mais uma. E neste, em mais este. Semântica, nós vamos agora estudar que cada preposição ela indica o quê? Dentro de um contexto, dentro de uma frase, ela indica um sentido, ela tem um sentido aquela preposição, tá? A semântica das preposições, elas podem indicar o quê? Posse, causa, matéria, assunto, uma companhia, uma finalidade, um instrumento, um lugar, uma origem, um tempo. Próximo, um meio, uma conformidade, um modo, uma oposição. As preposições, elas podem ter esse sentido, indicar algum sentido desses aí, tá? As palavras destacadas nas frases são o quê? Preposições. Portanto, releia-as e identifique a relação de sentido que cada preposição estabelece entre uma palavra e outra. Vamos analisar agora, nós temos uma questão lá no seu bloco de estudo que nós vamos analisar agora qual é a semântica dessas preposições, o que essas preposições nos indicam dentro da frase. Temos lá, a primeira frase está em negrito, tá? Vocês vão analisar essas preposições e falar qual é a semântica dela. Na primeira frase, ontem recebi de meu primo Sabino esta carta. Esse de, ela indica o quê? Qual é a semântica do de? Indica uma posse, tá? Escreveu-me contando sua vida no Rio de Janeiro. Essa preposição no indica o quê? Lugar. Ele é mineiro, sabe? Mas está tentando a vida por lá. Esse por indica também lugar. Estávamos voltando do cinema. De onde? Lugar. E íamos a um bar. Indica um movimento, uma direção, tá? Lugar. Para encontrarmos alguns amigos. Esse para indica a finalidade, para encontrar amigos. Caso vocês queiram aprender mais sobre preposição, é só acessar esse link que vocês vão estudar mais sobre preposição. Tá lá no seu bloco de estudo, tá, galerinha? E os sinais de pontuação? Nós temos alguns sinais de pontuação que também nós já estudamos. 2 pontos, travessão, sinal de exclamação, interrogação, tá bom? Sinal de pontuação lá, interrogação, indica o quê? Fazer pergunta, exclamação, quando você quer indicar uma surpresa, tá? Tá tudo lá no seu bloco de estudo, os sinais de pontuação. Os 2 pontos servem para quê? Quando se vai fazer uma citação, introduzir uma fala de um personagem, tá? Tudo lá é usado para formular perguntas diretas, indicar surpresa. E o que são os pontos de interrogação? Também, próximo. O ponto de exclamação já serve para circunstâncias, depois de frases, para indicar o quê? O entusiasmo, depois de vocativos, interjeições, depois de interjeições,
tá? Então esse daí foi o nosso conteúdo de hoje. Nós estudamos sobre texto teatral, sinais de pontuação e preposição e respondemos algumas questões. Agora, estudantes, eu quero deixar uma frase final também para que vocês possam refletir, tá bom? O que vale na vida não é o ponto de partida, mas sim o que? A nossa caminhada. Caminhando e semeando, no fim terás o que colher. Coralina. Então semeie o bem que você vai colher o bem. Estude que você vai colher o quê? Bons frutos no futuro, tá bom? Conto com vocês, até a próxima teleaula de língua portuguesa. Não deixem de acessar o nosso canal do YouTube e também a plataforma Palmas Home School, tá bom? Abraço e até a próxima teleaula.